Existe um momento na vida em que a dor deixa de ser apenas um incômodo e se torna um divisor de águas. É aquele instante em que você percebe que algo se partiu por dentro. Um relacionamento, um plano, uma carreira, um ciclo que chegou ao fim. E por mais que você tente se convencer de que está tudo bem, não está. A dor tem um jeito peculiar de se instalar em silêncio, ocupando cada canto da mente, até parecer que tudo o que você faz, pensa ou toca está contaminado por ela. Mas aqui está a verdade que ninguém te diz. A dor não veio para te destruir. Ela veio para te despertar. O estoicismo nos ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não porque devemos ignorar o que sentimos, mas porque somos nós que decidimos o que fazer com aquilo que nos acontece. A questão não é, por que isso aconteceu comigo? A pergunta real é, o que eu vou construir a partir disso? E esse pensamento muda tudo. Você não está recomeçando do zero. Está recomeçando com cicatrizes, experiências, quedas, fracassos, memórias, forças que você nem sabia que tinha. A dor, quando encarada de frente, vira uma espécie de combustível silencioso, aquele que não queima para te destruir, mas para te mover. A filosofia estoica diz que nada externo tem o poder de te parar, a não ser que você entregue esse poder. E talvez seja isso que a dor mais tenta te ensinar, que você é muito mais forte do que pensa, mas só descobre isso quando não tem outra escolha além de seguir em frente. Então, quero que você faça uma coisa simples, porém muito importante. Aceite o que aconteceu, sem negar, sem fugir, sem fantasias. A aceitação é o primeiro passo não para esquecer, mas para reconquistar o próprio destino. Porque, meu amigo, recomeçar não é fraqueza. Recomeçar é o maior gesto de força que um ser humano pode ter. E antes de mergulharmos profundamente neste guia para transformar dor em poder, se este conteúdo estiver fazendo sentido para você, aproveite e se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo. Isso ajuda a plataforma a entregar este conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem e também nos ajuda a fortalecer o canal. A maioria das pessoas acredita que recomeçar começa com ação, mas não. Recomeçar começa com aceitação. E aceitar não é se conformar. Aceitar é olhar a realidade nos olhos sem desespero, sem fantasia e sem desculpas. É parar de lutar contra aquilo que já aconteceu e usar a energia que você gasta resistindo para finalmente avançar. O sofrimento prolongado nasce da resistência. Resistimos ao fim. Resistimos à perda. Resistimos a admitir que algo que queríamos não vai acontecer. Resistimos a aceitar que certas pessoas não voltarão. E quanto mais resistimos, mais a dor se transforma em prisão. O estoicismo ensina que não sofremos pelos eventos em si, mas pela narrativa que construímos sobre eles. O recomeço só pode começar quando você para de brigar com o passado e começa a construir com o que sobrou. Existe um ponto silencioso entre a dor e a cura, e esse ponto se chama clareza. Clareza para enxergar que você não tem controle sobre o que já ocorreu, mas tem absoluto controle sobre a interpretação que escolhe dar a isso. Clareza para perceber que existe uma diferença gigante entre isso me aconteceu e isso me define. Não define, não precisa definir. Quando você aceita a realidade como ela é, sem adornos, sem ilusões, surge algo poderoso. Um espaço interno que antes estava ocupado por luta e resistência. E é nesse espaço que o recomeço acontece. Aceitar não apaga a dor, mas impede que ela dite o ritmo da sua vida. Aceitar é dizer a si mesmo, isso aconteceu. Eu não posso mudar, mas eu posso decidir o que fazer a partir daqui. Essa simples frase é a chave que transforma feridas em força. A aceitação não te enfraquece, ela te devolve o poder. Porque quando você para de gastar energia resistindo ao que já passou, essa energia volta para você, inteira, bruta, disponível para construir algo novo. A maior ilusão que carregamos é acreditar que a dor só serve para machucar. Não serve, ela serve para mostrar. A dor revela o que estava escondido. Revela o que você ignorou por tempo demais. Revela o que estava frágil, mal encaixado, mal resolvido. Ela traz à tona o que você precisava enfrentar, mas adiou, temeu ou simplesmente se recusou a ver. O estoicismo não romantiza o sofrimento, mas o respeita, porque entende que a dor é um indicador, um aviso interno de que algo profundo exigia mudança.
A dor aponta para as partes de você que ainda não cresceram, ainda não amadureceram, ainda não entenderam o próprio valor. E quando você passa a enxergar a dor como professora e não como inimiga, tudo muda. A dor te mostra onde você está fraco, mas também onde você pode se fortalecer. Ela te mostra onde você se deixou depender demais. Ela te mostra onde colocou expectativas irreais. Ela te mostra com quem você confiou o que não deveria. Ela te mostra o que estava construído sobre ilusões, desejos de aprovação ou medos antigos. E o mais importante, a dor te mostra quem você estava tentando ser e quem você realmente é. A verdade é simples. Você só conhece a sua força quando não tem outra opção a não ser forte. A dor corta as distrações e te obriga a se ver de frente, sem máscaras, sem pose, sem justificativas. E esse espelho é duro, mas é libertador, porque ninguém muda olhando para outro lugar. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, promove a ação. A dor é exatamente isso. O obstáculo vira caminho. Aquilo que parecia o fim vira o início. O que machucou vira a peça central da sua reconstrução. Se você permitir, a dor não te quebra. Ela te molda. A dor não te enfraquece. Ela te direciona. A dor não te derrota. Ela te revela. E uma vez revelado, você não volta mais para a versão antiga de si mesmo. A dor te amadurece de um jeito que nada mais amadurece. E esse amadurecimento é o solo onde nasce a força de recomeçar. Não como quem perdeu algo, mas como quem finalmente entendeu quem é. Existe um ponto no processo de recomeçar em que você precisa fazer algo que muitos evitam durante toda a vida: assumir responsabilidade. Não responsabilidade pela dor em si, porque nem tudo que acontece é culpa nossa, mas responsabilidade por aquilo que fazemos com ela. Esse é o divisor entre quem afunda e quem renasce. Responsabilidade não é apontar culpados, nem buscar justificativas emocionais. Responsabilidade é maturidade. É você dizer: isso aconteceu, doeu, mexeu comigo, mas a partir daqui, a vida é comigo. Os estoicos são categóricos nisso. Não podemos controlar eventos externos, mas podemos controlar nossas respostas. É exatamente nesse espaço entre o que acontece e o que você decide fazer que a força se manifesta. Se você não assume responsabilidade, você entrega seu destino ao acaso, às pessoas, às circunstâncias, ao passado. E alguém que quer recomeçar não pode viver à deriva. Precisa assumir o próprio leme. Assumir responsabilidade não significa carregar culpa, mas carregar direção. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. A culpa olha para trás, a responsabilidade olha para frente. A culpa te prende à ferida, a responsabilidade te mostra o caminho da cicatrização. A pergunta que transforma sua vida não é: quem fez isso comigo? Mas sim: o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu? Quando você se responsabiliza pelas próximas decisões, algo poderoso acontece. Você se torna protagonista da própria história. Você deixa de ser a pessoa que sofre e vira a pessoa que age. E quando você age, mesmo que seja pouco de cada vez, você retoma o controle emocional que pensou ter perdido. A verdade é que ninguém vai salvar você. Ninguém tem a obrigação de curar sua dor, de recolher seus pedaços, de reconstruir sua casa interna. Isso é trabalho seu. E isso é libertador, porque significa que ninguém pode impedir sua evolução. A responsabilidade garante que o destino não está nas mãos de mais ninguém, só nas suas. Recomeçar exige coragem, sim, mas exige, principalmente, responsabilidade. Porque a partir do momento em que você decide que a vida não vai mais acontecer contra você, mas por meio de você, tudo muda. Nenhuma reconstrução é possível enquanto você continua segurando coisas que já não existem mais. Recomeçar não é apenas sobre o que você vai construir a partir de agora. É sobre o que você precisa soltar para ter espaço, clareza e força para seguir. E a verdade é dura, mas libertadora. Não dá para caminhar leve carregando o passado nas costas. O maior peso não é o que te aconteceu, mas o que você insiste em arrastar. São vínculos que já não fazem sentido, expectativas que nunca serão atendidas, histórias que já terminaram, versões de você que não existem mais. Tudo isso ocupa espaço, tudo isso rouba energia, tudo isso te mantém preso. Os estoicos ensinavam que o apego ao que não podemos controlar é a maior fonte de sofrimento humano. E não existe nada menos controlável do que o passado. Você não pode controlar quem foi embora.
Você não pode controlar quem não voltou. Você não pode controlar decisões que já foram tomadas, palavras que já foram ditas, oportunidades que já passaram. Soltar é um processo silencioso. Não exige discurso, não exige explicações, não exige anúncio público. Soltar é uma decisão íntima, madura, que acontece dentro de você muito antes de se manifestar fora. É quando você entende que insistir dói mais do que deixar ir. Soltar não significa que não houve amor, importância ou história. Significa que você finalmente compreendeu que é hora de seguir. E seguir exige espaço. Seguir exige leveza. Seguir exige coragem. Há pessoas, memórias e versões antigas de si mesmo que precisam ser deixadas para trás para que o novo possa entrar. Quando você solta o que não volta, algo extraordinário acontece. Sua energia volta para você. Sua mente se abre, seu corpo respira aliviado. E a dor, que antes era uma corrente, se torna um impulso. Porque a verdade é esta: ninguém recomeça carregando fantasmas. Para transformar dor em poder, você precisa liberar o que mantém seus pés presos ao ontem. Depois de aceitar o que aconteceu, assumir responsabilidade e soltar o que não volta, surge uma pergunta inevitável: quem eu quero ser daqui para frente? E essa é, talvez, a pergunta mais poderosa que um ser humano pode fazer a si mesmo. A dor rompe aquilo que estava frágil, mas ela também revela aquilo que estava adormecido. Quando tudo desmorona, você tem a chance de reconstruir não apenas sua vida, mas sua identidade. E isso é raro. Isso é valioso. Isso é poderoso. Muita gente tenta recomeçar carregando uma versão antiga de si mesma, aquela moldada pelos outros, pelas expectativas sociais, pela necessidade de agradar, pelas inseguranças. Mas se você quer transformar dor em poder, precisa entender que a versão que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar adiante. Você precisa se atualizar, precisa se reescrever, precisa se escolher. Os estoicos diziam que a verdadeira liberdade está em dominar a si mesmo. E esse domínio não surge quando tudo está bem. Ele nasce quando você olha para dentro e percebe que pode escolher seus valores, seus padrões, seus limites, sua postura. Você pode decidir conscientemente como quer viver e quem quer ser enquanto vive. Reinventar-se não é criar uma máscara, mas remover todas as máscaras. É descobrir o que você realmente acredita, o que realmente deseja, o que realmente importa. É parar de viver para se encaixar e começar a viver para se expressar. É trocar expectativas por propósito. E propósito não é algo externo, grandioso ou dramático. Propósito é direção. É coerência. É você alinhar suas ações ao que faz sentido para você. A dor te prepara para isso porque ela limpa o terreno, retira o que era falso, tira o que era superficial, destrói o que estava apoiado em ilusões. E no espaço que sobra, você pode finalmente construir algo verdadeiro. Reconstruir-se exige honestidade, exige autoobservação, exige coragem para admitir o que já não te representa e determinação para se aproximar da sua melhor versão. O recomeço não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre finalmente se tornar quem você sempre deveria ter sido. Recomeçar do zero não depende de motivação, depende de disciplina. Motivação é instável, emocional, passageira. Surge em um dia e desaparece no outro. Mas a disciplina é a ponte que conecta quem você é hoje com quem você quer se tornar. E, se existe um momento da sua vida em que você mais precisa dessa ponte, é exatamente agora, quando tudo parece instável, frágil ou desordenado. A dor costuma abalar sua rotina, seus hábitos, seu foco. Você perde ritmo, perde interesse, perde clareza. E é justamente por isso que a disciplina se torna ainda mais essencial. Ela não é rigidez. Ela é estrutura emocional. Os estoicos falavam muito sobre isso. Agir de acordo com seus princípios, não com seus sentimentos. Isso significa que você não faz o que deve porque está inspirado, mas porque é necessário. E quando a vida desmorona, fazer o necessário é o que impede que você desabe junto. Disciplina não precisa ser pesada, não precisa ser militar, não precisa ser perfeita. Disciplina no recomeço é simples. Levantar quando não quiser, fazer o mínimo quando não conseguir fazer tudo, manter o foco no que importa, escolher uma ação que te aproxima da sua nova vida, mesmo que pequena. Porque, em momentos de dor, é melhor avançar 1 centímetro por dia
do que ficar parado esperando que a força volte magicamente. A força volta porque você continua se movendo. E cada pequeno ato disciplinado é uma prova silenciosa de que você está no controle, mesmo quando parece que não está. Há uma verdade que precisa ser dita. Você não renasce em um único dia. Você renasce em pequenas escolhas repetidas, em micro-vitórias diárias, em hábitos que parecem insignificantes, mas que juntos constroem uma nova estrutura interna. Disciplina é autocuidado em forma de ação. Disciplina é amor próprio em forma de rotina. Disciplina é a forma concreta de dizer a si mesmo: eu estou construindo algo novo e não vou parar no meio. Se a dor te derrubou, a disciplina é o que te coloca de pé. Quando você decide recomeçar, descobre rapidamente que o maior obstáculo não é o mundo externo, mas o mundo que existe dentro da sua própria cabeça. Não são as pessoas, não são as circunstâncias, não é o passado. É a mente, inquieta, ruidosa, ansiosa, insistindo em repetir narrativas antigas como se fossem verdades absolutas. Esse é o maior inimigo do recomeço, a conversa silenciosa que tenta te convencer de que você não vai conseguir. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, a verdadeira força não estava em controlar o destino, mas em controlar o diálogo interno. Porque o que destrói alguém não são os eventos, e sim a interpretação emocional que damos a eles. A mente cria tempestades onde só existe vento, cria monstros onde só existe sombra, cria limites onde só existe espaço. E quando você está fragilizado pela dor, esses pensamentos negativos se tornam ainda mais persuasivos. Você não vai superar isso. Nada vai melhorar. Você não é capaz. Para que tentar de novo? Pensamentos assim não surgem para te proteger. Surgem para manter você no mesmo lugar. Domar a mente não significa eliminar os pensamentos ruins, mas não se tornar refém deles. Significa reconhecer que pensamentos são só pensamentos, não fatos, não ordens, não profecias. Eles passam, eles mudam, eles mentem. Sempre mentem quando você está ferido. O silêncio interno é conquistado quando você decide observar seus pensamentos em vez de obedecê-los. Quando você cria distância emocional suficiente para dizer: eu estou sentindo isso, mas isso não me define. Eu estou pensando nisso, mas isso não é a realidade. Esse é um dos maiores poderes do estoicismo. A capacidade de se tornar espectador da própria mente, não vítima dela. E quanto mais você pratica, mais descobre que sua mente não tem o poder que você pensava. O pensamento perde força. A ansiedade perde voz. A dor perde autoridade. Porque o silêncio não é a ausência de ruído. É a presença de clareza. Quando você domina seu mundo interno, nada do lado de fora consegue te parar. Recomeçar não acontece só dentro de você. A transformação interna precisa ser acompanhada por mudanças externas. Porque o ambiente em que você vive molda seu comportamento, influencia seus sentimentos e reforça padrões que você talvez esteja tentando abandonar. Por isso, reorganizar seu mundo ao redor não é estética, é estratégia. A desordem externa aprisiona, bagunça o pensamento, carrega o emocional, suga a energia. E o contrário também é verdadeiro. Um ambiente organizado devolve clareza, reduz a ansiedade e cria um terreno fértil para novas escolhas. Não é coincidência que nos momentos mais difíceis da vida, tudo pareça desarrumado. O quarto, a casa, a rotina, as prioridades. A bagunça externa é muitas vezes um reflexo do caos interno. Os estoicos falavam sobre viver com essencialidade. Não por minimalismo moderno, mas por sabedoria. Aquilo que não serve ocupa espaço que poderia estar abrigando o que realmente importa. E isso vale para objetos, projetos, hábitos, pessoas e compromissos. Pergunte a si mesmo: o que no meu ambiente reforça a versão antiga de mim? O que ocupa espaço, mas não tem função? O que foi mantido apenas pelo hábito, não pela utilidade? Limpeza externa é limpeza mental. Cada objeto descartado é uma preocupação a menos. Cada espaço organizado é uma sensação de leveza que você não percebia que faltava. E não é preciso transformar tudo de uma vez. Comece com uma gaveta, depois uma mesa, depois seu celular, depois sua rotina digital. Cada micro-organização se torna um micro-renascimento. Mas reorganizar o ambiente não é só sobre arrumar.
É sobre reconfigurar a energia ao seu redor. É sobre tirar da sua vida o que te puxa para o passado. É sobre criar um espaço que te convida ao novo. É sobre remover distrações que te afastam do propósito. É sobre cultivar um ambiente que incentiva disciplina, presença e foco. O caos externo é sempre mais fácil de resolver do que o interno. E quando você cuida do externo, o interno responde. Porque a ordem física não é apenas visual, é emocional. Chega um ponto da jornada em que você olha para trás e percebe algo essencial. Você não é mais a pessoa que começou esse caminho. A dor te mudou, mas não da maneira que você temia. Ela não te destruiu, ela te lapidou. Ela não levou sua força, ela revelou sua força. Ela não te quebrou, ela te reconstruiu de um jeito mais sólido, mais consciente, mais verdadeiro. Transformar dor em poder não acontece de uma vez. Acontece quando você junta todos os passos que percorremos até aqui. Aceitar o inevitável, assumir responsabilidade, soltar o que te prende, reconstruir sua identidade, criar disciplina, domar a mente, reorganizar o ambiente. Tudo isso não foi sobre sobreviver, foi sobre renascer. Os estoicos acreditavam que o mundo externo pode até tentar te derrubar, mas nunca pode te impedir de se levantar. A verdadeira força não surge da ausência de dor, mas da decisão de continuar apesar dela. E talvez você não perceba agora, mas cada mínima atitude que você tomou ao longo desse recomeço criou uma nova fundação dentro de você, mais firme, mais consciente, mais preparada para tudo que vier. A dor que você enfrentou não é mais um peso, é um marco, um lembrete, uma prova de que você sobreviveu ao que achava que não suportaria. E alguém que atravessa essa escuridão não volta igual. Volta mais atento, volta mais seletivo, volta mais forte, volta mais sábio. Recomeçar do zero não significa que você perdeu tudo. Significa que você ganhou uma oportunidade rara, a chance de construir uma vida que faça sentido para quem você é agora, e não para quem você tentou ser no passado. A partir daqui, a pergunta deixa de ser: por que isso aconteceu comigo? E passa a ser: o que eu vou fazer com a força que isso me deu? E a resposta está nas suas mãos. O poder está em você. A nova vida que você busca começa quando você decide começar. Sem pressa, sem perfeição, mas com presença e coragem. Se você chegou até aqui, lembre-se: você não é definido pela dor que sentiu, mas pelo poder que escolhe criar a partir dela.